Então, a gente começa a parte de recuperação de petróleo agora. E a gente vai com essa parte até o final da disciplina, tá? Então, mais ou menos 2 meses a parte de propriedade de fluidos e rocha, 2 meses a parte de recuperação de petróleo, tá? Didaticamente, a gente divide a recuperação de petróleo em 2 partes, né? A gente chama a primeira parte da recuperação natural, também chamada primária, e a gente chama a segunda parte de recuperação suplementar. Também algumas vezes chamada de recuperação complementar também. Mesma coisa. E quando a gente fala aqui que energia natural, recuperação é natural ou é primária, é porque a produção de petróleo se dá com energia natural da jazida, tá? Então, é energia natural ali, contida na compressibilidade dos fluidos, na compressibilidade das rochas, no nível de pressão que a jazida possui, tá? O próprio volume da jazida. Então, isso aqui é função de uma série de fatores, né, que compõem esse elemento aí que a gente chama de energia. Tá? Então, energia acaba sendo um conceito meio abstrato para denotar um conjunto de propriedades que faz com que o reservatório tenha a capacidade de produzir, né, naturalmente, né, os fluidos contidos lá no interior da rocha, ou seja, o fluido que está armazenado nos poros, ele consegue fluir, consegue sair de lá com essa energia primária. Tá? Então, muitas vezes se associa essa energia primária, essa energia natural, como função da pressão inicial do reservatório, a gente vai falar sobre isso depois, então é função da pressão, mas não somente da pressão, é função também das propriedades dos fluidos, ou seja, é de se imaginar que um reservatório onde os fluidos sejam muito voláteis, ele tenha um poder grande de expansão com a mudança de pressão, e isso seria mais fácil, né, para esses fluidos serem produzidos. Tá? A própria expansão seria aí uma parcela da fase a ser produzida. E também um fluido volátil, ele tende a ser um fluido mais leve, mais fácil de escoar no meio poroso. Tá? Então, a propriedade do fluido, a propriedade da rocha também, lembra-se que a gente estudou, por exemplo, o conceito de permeabilidade absoluta. Então, uma rocha de alta permeabilidade, uma rocha que facilita a transição dos fluidos pelos seus poros, tá? Então, uma rocha mais permeável há de ter uma energia maior que uma rocha mais fechada, né? Ou seja, a energia que propicia essa produção natural, essa recuperação natural, também em função da propriedade da rocha, tá? Então, propriedade da pressão inicial, propriedade de fluido, propriedade de rocha e volume também, tá? Os volumes iniciais, aqui quando eu falo que volume das fases lá presentes, tem um fator importante aí na recuperação, porque lembra da equação da compressibilidade, né? A gente lembra sempre que a compressibilidade, por exemplo, de um líquido, né? Ela vai ser em função do volume do líquido. Tá? Então, quanto maior esse volume, maior vai ser a variação de volume criado em decorrência de uma mudança de pressão. Tá? Então, às vezes, o fluido tem uma compressibilidade baixa, tipo a água, né? Mas os volumes envolvidos são tão grandes, esse VI é tão grande, que basta uma queda de pressão para que se gere uma variação de volume, e isso constitui uma parcela significativa ali para a parcela produzida. Tá? Então, o volume é, de fato, importante para se ter um volume expressivo de fluido, é preciso que haja um grande volume de reservatório, um grande volume poroso, e aí leva, além da questão do volume de rocha, leva também a importância aí de se ter uma porosidade elevada, né? Porque é ela que, de fato, que vai gerar o volume poroso, que é onde os fluidos vão ficar armazenados, tá? Então, a energia primária acaba sendo função, agregado de todas as parcelas que, somadamente, compõem esse elemento, essa entidade que a gente está chamando de energia natural, tá? Então, o reservatório que produz sob recuperação primária é aquele reservatório que o fluido
O fluido se movimenta e chega até o poço produtor, né, somente com energia primária dele, energia natural, tá? Não confundir com o conceito de energia natural e o conceito de poço surgente, tá? Então, quando a gente está falando aqui, eu vou até tirar essa parte aqui de recuperação aqui por enquanto, se eu suplementar, depois eu escrevo novamente, só para a gente distinguir bem os conceitos aqui. Quando a gente está falando aqui de recuperação natural, recuperação, lembre-se que quando eu falo em recuperação, eu estou falando sempre no escoamento no meio poroso. Tá? Então, o fluido está viajando, tá? Recuperar seria o quê? Né? Eu tenho aqui alguns poços produtores ao longo do reservatório, sei lá, o reservatório aqui vai ter 10 quilômetros por 3 quilômetros de área, 30 quilômetros quadrados de área. Então, uma grande área e o fluido vai estar viajando, o fluido alojado, né, nas diferentes porções desse reservatório. Esse fluido, por exemplo, ele tem que viajar para acessar esses poços produtores que eu perfurei no reservatório. Tá? Então, recuperar é permitir com que o fluido acesse esse poço e chegue até o poço. Tá? Então, fazendo um corte, né, o que a gente teria é o fluido saiu, aqui é o poço canhoneado, tá? O fluido saiu em determinada porção, viajou, se deslocou e acessou o poço. Chegou aqui no fundo do poço, saiu do meio poroso e chegou no poço. Tá? Chegar no poço não é suficiente para dizer e para garantir que o fluido foi produzido. Chegar no poço é o processo de recuperação. Você tirou ele da rocha reservatório. Tá? Então, recuperar é garantir o escoamento no meio poroso para acessar o poço. Tá? Isso é recuperar. Chegou no poço, ele precisa ser levado, ele precisa escoar na linha, ele precisa acessar o vaso separador. Tá? Então, ao chegar no poço, ele precisa vencer todas as perdas de carga para que o fluido chegue na superfície. Tá? Então, ao chegar no poço, ele tem que ter pressão suficiente para vencer essas perdas de pressão ao longo do processo de escoamento, tá? No meio contínuo. Mas aí ele já está fora do meio poroso, agora ele já está no meio contínuo, tá? Então ele vai ter, ó, a elevação ao longo do poço, vai ter o escoamento nas linhas, depois chegada lá no vaso separador, entrada no processo de processamento primário de petróleo, até a chegada no tanque, né? Que é onde a gente teria ali os volumes finais de óleo, de gás, que foram recuperados, foram produzidos, né, dado um processo de recuperação. Tá? Então, esse processo aqui que eu estou falando com vocês, de recuperação natural, é essa viagem, ele está regendo somente essa viagem, esse deslocamento dentro do reservatório, até a chegada no poço produtor. Do poço produtor para frente, é um processo de elevação, tá? Que pode se dar de forma natural, então um poço que consegue produzir vazões econômicas de forma natural, fazer com que o fluido que foi recuperado do reservatório chegou até aqui e seja elevado até a superfície, é dito um poço surgente. Tá? Em geral, né, os poços vão perdendo a surgência com o tempo, à medida que a pressão do reservatório vai diminuindo, à medida que o volume de água vai aumentando, o volume de gás vai aumentando. Então, a gente prepara esses poços para conviver com alguma instrumentação na coluna para reduzir as perdas de carga ou complementar a energia com que o fluido vem do reservatório. Tá? Mas aí já é um outro processo, já estou fora do meu poroso. Tá? Então, quando eu falo em recuperação natural, é o que? É somente que o fluido conseguiu se deslocar e chegar aqui no poço naturalmente, com a sua energia primária. Se ele se elevou naturalmente ou não, já é outro processo, eu não estou julgando aqui. Tá? Em outras palavras, né, verdadeiro ou falso? Pergunta para vocês. Dado um reservatório que produz por depressão, reservatório produz por depressão, e ele chega até o poço, e ao chegar no poço, esse fluido é elevado com auxílio de uma bomba instalado na coluna. Posso dizer que esse reservatório produz sob recuperação natural? Verdadeiro ou falso? Renata, o que você acha?
Acho que é falso, porque tem a bomba. Tem a bomba. Iago, o que você acha? Professor, eu não ouvi a pergunta direito, não. Ih, Você pode fazer de perdeu. novo, por favor? Tiago, perdeu a chance. Tiago, Foi mal. tranquilo. Tiago, também perdeu. Luiz. Luiz, Se o que eu acho que só a bomba ainda é recuperação primária, porque, não sei, a bomba bota uma diferencial de pressão e aí aham, vai subir. Você não tem nenhuma ajuda de aham. Salvo solução pelo gongo. polimérica, essas coisas, né? Isso, salvo pelo gongo, tá certíssimo. É isso aí, recuperação primária, Renata. Iago tá certo, porque a bomba não influencia no meu poroso, entendeu? Ao longo do meu poroso, a produção foi por depressão. Eu gerei um diferencial de pressão mais baixo aqui na coluna com a bomba, permitiu que eu chegasse aqui com uma pressão mais baixa. Em resposta ao diferencial de pressão, houve a recuperação do reservatório para o poço, e no poço houve a complementação de head, né, ou de pressão dado pela bomba que foi instalada, tá? Mas assim, a bomba está complementando uma energia que já acessou o poço, ou seja, o processo de recuperação já ocorreu, ele já acessou. Então, com isso, a recuperação é de fato, é verdadeira, é primária, mas a elevação, ela é artificial. Desculpa. A elevação é artificial, porque ela está se dando com auxílio de uma bomba que vai complementar a energia ali na coluna. Tá? Então, essa aqui que é a ideia. Tá? Sempre ter em mente que a gente pode ter. Isso é uma confusão muito comum, tá? A gente pode ter recuperação natural com elevação artificial, tá? É possível. É possível. Como é possível também você ter um reservatório com recuperação suplementar com elevação natural. Por exemplo, um reservatório com injeção de água sem nada na coluna, sem válvula de gas lift, sem bomba. Então, a energia que vem do reservatório é suficiente para vencer todas as perdas de carga e fazer com que o fluido seja produzido, tá? Então, você pode também ter o caso de ter no reservatório a recuperação e na coluna de produção uma elevação natural, ou seja, a forma como você opera o reservatório, ela é desacoplada, assim, de certa forma, né? Ela não tem que ler você, se você usa um método de recuperação suplementar no reservatório, não te exige que você use o método de elevação artificial na coluna, tá? Então, isso aí é pensado e planejado de reservatório para reservatório e pode ser desacoplado. Você pode estar com o reservatório sem nenhum método de recuperação, mas com a coluna equipada com um tipo de bomba, tá? É possível, sem problema algum, tá? Em geral, os nossos projetos, eles preveem a recuperação suplementar, tá? Mesmo podendo produzir sob recuperação natural, a gente prevê projetos com recuperação suplementar e poços com elevação artificial, mesmo que durante um tempo eu possa operar com recuperação natural. É uma forma de você antecipar a recuperação, de você produzir evasões mais elevadas. Se eu injetando água, eu antecipo a produção de um óleo que eu produziria por recuperação natural em 10 anos e com água eu produzo em 5 anos, e isso é rentável, isso é mais lucrativo, mesmo que exija um investimento maior, então vamos logo começar a produzir reservatório com injeção de água. Tá? Se eu sei que se eu produzir por elevação natural, eu vou conseguir manter o meu poço com vazão de 1.500, mas daqui a alguns meses ele vai cair para 1.000 e mais alguns meses vai cair para 500 metros cúbicos por dia, vamos complementá-lo de cara com elevação artificial, porque aí eu tento mantê-lo produzindo na vazão constante de 1.500 metros cúbicos por dia por mais tempo, diminuindo as perdas de carga que vão aumentar, né, ao longo da vida produtiva do poço. Tá? Então, o meu projeto ele sempre prevê o futuro, né? Ele é flexível, né? Um projeto de desenvolvimento de campos de petróleo, ele tem que ser flexível para os diversos estágios produtivos que o reservatório vai passar.
Ele não é um projeto que ele vê somente o hoje, né? Hoje eu estou com o meu reservatório virgem, né? Um greenfield, acabou de ser descoberto, pressão original, saturação de água baixa, poços com pressão elevada. Então, eu tô no paraíso. Então, só que essa realidade que eu tenho no reservatório hoje não vai representar o reservatório daqui a 5 anos, muito menos daqui a 20 anos. Então, eu já tenho que pensar a minha estratégia, uma estratégia que ela seja robusta e flexível para o tempo do contrato ali do meu projeto. Obviamente que eu posso fazer adaptações à medida que eu for produzindo e o reservatório for mostrando ali algumas características do processo de recuperação que a gente sempre vai aprendendo e a gente vai adaptando de acordo com a necessidade, tá? Então, sempre gosto de fazer essa diferenciação porque é uma confusão comum aqui que geralmente se faz, tá? Então, a gente tem esse primeiro nível de recuperação, que é a recuperação natural. Aí a gente vai ter um segundo nível de recuperação, que é a recuperação suplementar, que eu tinha escrito antes, né? E também alguns livros, alguns autores, eles chamam de recuperação complementar, tá? A recuperação suplementar, o objetivo é suprir, né, a energia natural. Suprir ou complementar, porque às vezes o reservatório não tem energia natural. Energia natural muito baixa, por exemplo, um reservatório de óleo pesado. O reservatório de óleo pesado, ele não tem gás em solução para ajudar na expansão, ele é muito viscoso para fazer com que haja algum efeito de expansão da água conata na recuperação do óleo. Então, não tem muito como você produzir ele por energia natural. A sua saída é utilizar o método suplementar, e a gente vai falar o método suplementar terciário ainda. Tá? Então, ele vai suprir quando não existe, né? Suprir quando não existe ou é pequena. Quando não existe a energia primária. Ou complementar. Tá? Você pode complementar porque a energia primária ela está se esgotando, tá? Energia primária se esgotando. Ou você pode complementar porque você quer antecipar a produção. É aquela história da injeção de água que eu falei. Tá? Eu posso produzir um óleo em 10 anos por depressão, simplesmente deixando a pressão cair e aproveitando a expansão do óleo, mas eu posso antecipar esse óleo se eu coloco um injetor e ajudo a varrer esse óleo. Então, é aquela ideia que eu tenho, por exemplo, lá no meu reservatório, dos postos produtores. Se eu produzir só esses 2 postos produtores, seria uma produção por depressão. Né? Então, aqui seria uma produção por depressão, que é uma produção que a gente chama de primária. A estratégia complementar seria, além dos postos produtores, eu ter postos injetores. Então, eu vou ter postos injetores que vão gerar um varrido de óleo, vão ajudar na manutenção de pressão e vão antecipar a produção. Tá? Essa que é a ideia que eu estou falando aqui, antecipar a produção. Aqui já seria uma ideia de você complementar, por exemplo, injetando água. Aí vai requerer que você tenha postos injetores de água, linhas de injeção, sistema de captação de água, sistema de tratamento de água, bombeio de água, ou seja, vem toda uma infraestrutura necessária para implantar esse mecanismo, tá, de recuperação. Mas a ideia é essa, a recuperação suplementar, ela vem suprir quando não existe ou complementar quando ela está se esgotando, já existiu, mas está acabando, né, tem, mas acabou, ou antecipar uma produção, né, visando aí ter ganho de lucratividade no projeto. Tá? E as formas de você fazer a recuperação suplementar, as formas mais tradicionais, a gente vai fazer com injeção, eu vou chamar assim, né? Aqui eu chamei de número 2, né? Vou chamar 2.1. Então, as formas de você fazer é através da recuperação convencional, também chamada de secundária. Essa é uma forma de você produzir o reservatório com injeção
injeção complementar, né? A ideia de um método convencional ou secundário que ele vai prescindir da injeção de um outro fluido, vai precisar de injeção de fluido, então você vai ter que ter poço injetor, esse poço vai ter que estar interligado à unidade estacionária de produção, então vai ter que ter linha de injeção, vai ter que ter sistema de captação, sistema de bombeio, tratamento da água injetada, tá? Então, tem todo o investimento, isso aqui tudo vai pesar no CAPEX do projeto, tá? Então, você vai gastar com esse investimento aqui, tá? Mas a ideia é que essa injeção de fluido, ela traga uma lucratividade, tá? E quando a gente faz essa injeção de fluido de forma convencional ou secundária, vai ser uma injeção que a gente chama de immiscível. Ou seja, tem tensão interfacial entre o óleo e o fluido injetado. Tá? Tem tensão interfacial. Em geral, a gente vai injetar água, que no ambiente offshore é água do mar, ou água produzida, ou pode injetar também gás, tá? O próprio gás hidrocarboneto, CO2, nitrogênio, de acordo com a disponibilidade de gás que você tiver, tá? Mas sempre, no caso de injeção de gás, sempre injeção emissível. Você vai ter sempre duas fases, né? Você vai ter sempre o óleo deslocado e o fluido injetado, tá? Que não forma uma fase única, não tem a intenção de formar uma fase única. Vai ser sempre um fluido que está no reservatório, o óleo sendo deslocado pelo fluido injetado, tá bom? Essa aqui é a ideia aqui da recuperação secundária convencional, tá? Então, ela vai ter alguns objetivos, né? Ela vai ter o objetivo de varrer o reservatório, tá? Então, os objetivos, né? É varrer o óleo. Então, vai ter uma eficiência de varrido, tá? Varrer o óleo. E manutenção de pressão, porque ela desloca óleo e ajuda a manter os poros que estavam com óleo agora preenchido por água, tá? Então, com isso, ela ajuda na manutenção de pressão. Se você tem manutenção de pressão, você tem ΔP adequado, né, para gerar altas vazões de produção, tá? Então, lembra que o ΔP sobre L, pela lei de Darcy, é proporcional à vazão de produção, a vazão de líquido, né? Então, com alto diferencial de pressão, você vai ter altas vazões de líquido, tá? Só que essa vazão de líquido, né, que no início, essa vazão de líquido é o quê? Vazão de óleo mais vazão de água, tá? No início, essa vazão de líquido é vazão de óleo, tá? Então, no início, toda a água que você injeta, ela gera vazão de óleo, ela gera produção de óleo. Até, isso aqui é verdade, até o que a gente chama do breakthrough, até a irrupção da fase injetada, até a irrupção da água, ou seja, é o momento, breakthrough é o momento que o fluido injetado, aqui eu estou falando de água, que é o mais comum, mas pode ser gás também, é o momento que o fluido injetado começa a ser produzido, chega ao poço produtor. Tá? Então, até o breakthrough, toda a água que você injeta ajuda aí a produzir óleo. A partir do breakthrough, a sua vazão de líquido vai ter uma parcela de óleo e uma parcela de água também, tá? Então, é isso que a gente chama de vazão bruta ou vazão de líquido. E aí a gente tem um indicador de produção, que a gente chama de water cut, ou corte de água, para contabilizar essa parcela de água na produção. Tudo isso aqui é medido em condição estándar, tá, pessoal? Tudo isso aqui, obviamente, estou medindo lá na minha unidade de produção.
Então, o water cut vai ser a vazão de água dividida pela vazão de líquido. Tá? Quanto dessa vazão de líquido é composta por água? Tá? À medida que o tempo passa, né, à medida que o tempo passa, quanto mais volumes eu injeto, a água que começou a ser injetada, ela vai canalizar, vai atingir os poços produtores, aí o water cut vai aumentar. Tá? Então, a tendência em projetos em que eu injeto água, né, que eu comece, vamos supor, produzindo numa vazão máxima de óleo aqui, vamos supor, aí chega o momento que essa vazão de óleo começa a declinar. Tá? Pode observar que a vazão de óleo declina, se a gente fizer um gráfico aqui de water cut, porque aqui eu começo a produzir água. Tá? Então, porque a água injetada chegou lá no poço produtor. Tá? Então, sempre vem óleo, sempre, só que agora sempre vem acompanhado com pouco de água. Tá? Então, o que eu produzo, o que chega na superfície, é óleo mais água junto. Isso forma emulsão, isso tem que ser separado. Tá? Então, na superfície eu vou ter óleo mais água emulsionado, né? Isso vai ter, porque isso viajou, né? Experimentou altas velocidades ali nos poços, tal. Então isso forma uma emulsão, e isso vai ter que ser quebrado no processamento primário de petróleo, né? Aí eu vou ter que destinar o óleo para um oleoduto, tá? E vou ter que destinar a água, aí a água pode ser descartada no mar, ou pode ser reinjetada no reservatório. Tá? Então, esse seria o fluxo aí da recuperação convencional. Eu capto a água do mar, começo a injetar em poços injetores, né, em poços injetores, isso gera um varrido adicional, gera um ganho de óleo, chega o momento em que essa água que eu injeto chega ao poço produtor, é o que a gente chama de breakthrough, ou irrupção da água, em português, aí eu começo a experimentar uma queda da vazão de óleo, por conta dessa chegada de água, né? Consequentemente, a minha produção também, né, vai ter agora água e óleo. Antes eu recebia só óleo lá na superfície, né, e gás, né? Agora eu vou ter na superfície água e óleo e o gás que eu já tinha, né, o gás associado, tá? Só que água e óleo estão emulsionados, aqui eu vou ter que quebrar essa emulsão, é o objetivo ali do processamento primário de petróleo, que é realizada nas plantas de processamento das UEPs, que têm capacidade de tratamento de água, tá bom? Feito o tratamento ainda na UEP, esse óleo pode ser exportado, tá? Aqui eu vou tirar o oleoduto, eu vou colocar pode ser exportado. Não necessariamente, a exportação pode ser via oleoduto, se eu tiver um oleoduto, ou pode ser para um navio aliviador, tá? Tipo FSO. O FSO é o Float Storage Oil, não lembro, offloading. Então, ele é flutuante, né? Ele tem capacidade de armazenamento e tem capacidade de offload, né? Da descarga para outra embarcação, tá? Ele, diferentemente, ele não é o que a gente chama de um tipo de OEP FPSO. O P aqui é de production, ou seja, ele tem capacidade de receber a produção e fazer o processamento primário de petróleo. Tá? Então, o FPSO, que são aqueles grandes navios, né, produtores, equipados com todo o maquinário necessário, inclusive aí para fazer essa separação água-óleo e poder destinar cada fase ao seu fim específico. E o óleo, o destino do óleo pode ser para um outro navio, só que um navio mais simples, um navio que vai receber o alívio, né, a carga de uma unidade produtora de petróleo, que pode ser um FPSO, pode ser uma unidade semi-submersível, pode ser uma unidade fixa, tá? Então tem algumas unidades aí que tem capacidade, pode ter uma planta de processo para fazer esse tratamento, tá? E com isso a gente manda o óleo para o seu destino, né? O seu alívio. E a água também, né? A água que foi separada, ela também tem o seu destino, a sua destinação, né? A água separada, ela pode ser descartada no mar,
isso aqui adequando o teor de óleos e graxas, tá, adequadamente, ou ela pode ser reinjetada no reservatório, dado que eu preciso de água continuamente para manter a recuperação secundária. Então, a recuperação secundária ela prescinde de água a todo momento. Então, eu posso complementar essa água que eu reinjetei, adicionar a ela alguma água captada e mandar para o reservatório, reinjetar no reservatório, para manter a recuperação secundária. Tá? Então, aqui, a recuperação convencional, melhor dizendo. Tá? Então, esse é o fluxo da recuperação convencional aqui com injeção de água, tá? Mas pode não ser somente injeção de água, pode ser com injeção de gás também. Pode ser o gás hidrocarboneto da própria unidade, que eu reinjeto nos postos produtores, ou seja, eu produzo o gás associado, separo o gás na plataforma, comprimo esse gás e reinjeto em postos injetores de gás. Pode ser o gás que vem de outra unidade, o gás que vem exportado de outra plataforma ou de um gasoduto, tá? Pode ser CO2 captado, tá? CO2 produzido ou CO2 captado. Pode ser nitrogênio, né, gerado por algum processo industrial vizinho aí ao campo de petróleo, a área do campo. Então, é algum gás que você injeta, tá? Esse gás tem alguma origem, que pode estar ligado aí com a própria gênese do reservatório, pode ser uma origem externa. Tá? A ideia é que esse gás seja reinjetado e tem a mesma ideia aqui da injeção de água, né? Varrer o óleo e manutenção de pressão. Mesma ideia. Tá? Essa aqui é a ideia. Gás sempre sendo gás. Assim, gás nunca vai se misturar, formar uma solução homogênea com óleo. Por isso que a gente frisa que nessa recuperação convencional a gente está sempre tratando de uma injeção immiscível. Tá? Não tem mistura de fase aqui nesse caso aqui. Tá? A parte miscível vai entrar na segunda parte da recuperação convencional. Então, segunda parte da recuperação suplementar, melhor dizendo. Então, ó, lembra que a gente tem recuperação natural ou primária, recuperação suplementar, que eu vou subdividi-la em recuperação convencional, 2.1, e 2.2, eu vou chamar a recuperação melhorada. Tá? Também, alguns autores chamam de terciária, muito popular no inglês, a sigla Enhanced Oil Recovery, tá? EOR, para representar isso aqui. A recuperação melhorada, ela vem para atuar onde a recuperação convencional falha, né? Então, ela vem como alternativa à recuperação convencional, ou seja, situações em que injetar água ou injetar gás não vai me dar muito acréscimo de produção. Por exemplo, campo ou reservatório de óleo extremamente viscoso, onshore. Então, óleo que tem extremamente viscoso aqui, por exemplo, mais que 500 centipoase. É um óleo que a injeção de água não vai ter efeito nenhum em termos de varrido. Tá? O efeito de varrido aí da água em deslocar esse óleo vai ser muito pobre, por conta da alta viscosidade dele, né? Então, reparem que se eu injetar água, eu estou com a água em condição de reservatório, com uma viscosidade de meio CP, contra um óleo versus um óleo que tem viscosidade 1000 vezes mais. Então, eu estou com um contraste de 1 para 1000 em termos de razão de viscosidade. Tá? Então, a água, nesse caso, como método de recuperação secundária, não é indicado. Não é indicado. Nesse caso aí, que a gente vai fazer, eu vou aquecer essa água. Tá? Então, aí a indicação é a seguinte. A indicação, a gente vai ter que gerar vapor nessa água, ou aquecer a água. Aí ambos estão jogando com a temperatura. Até então, ó, a gente não tinha entrado com a temperatura aqui na nossa disciplina, né? A gente tinha comentado tal, que o processo de recuperação se dá a temperatura constante. Essa é a exceção. Ó. Nesse caso aqui, em que a gente tem indicação
de aquecer o fluido injetado, seja mudando de fase, tornando vapor, ou simplesmente aquecer, conferir entalpia nele, tá? A temperatura ela já é essencial no processo de recuperação, porque a ideia é que o aumento de temperatura tenha dois efeitos. Ela reduz a viscosidade do óleo do reservatório, que é extremamente elevada, e ela pode destilar componentes leves do óleo. Lembra que o óleo é uma mistura, né? Falamos isso lá no início. Ele é composto por componentes leves e componentes muito pesados, intermediários e pesados, né? À medida que você aumenta a temperatura, esses leves, que lembra que tem ponto de ebulição menor, eles podem passar para o estado gasoso e se volatilizar. Ao se volatilizar, eles são recuperados. Tá? Então, essa parcela do óleo que se volatiza, eu recupero e fico com o reservatório com óleo mais pesado, que eu perco esse óleo lá. Esse óleo é o óleo que eu não deixo de recuperar, que eu não consigo recuperar por conta da eficiência viscosa, tá? Resistência viscosa que eu mantenho no reservatório. Tá? Então, nesse caso aqui, eu estou falando de um método que requer a geração, a inclusão da temperatura como variável de recuperação. Eu vou gerar esse vapor através de geradores de superfície. Tá? Então, vou ter geradores de superfícies, em que eu vou pegar água captada, aí pode ser água captada de lençóis, de rios, tá? Gero vapor, né? Então, vai pegar água captada, e aí eu vou gerar vapor, ou vou aquecer essa água, e esse vapor eu mando para o reservatório. Tá? Repara aqui que nesse processo aqui, a temperatura como uma variável nova, por isso esse processo é classificado como um método de recuperação melhorada. Porque lembra-se, quando a gente falou dos métodos de recuperação convencional, a gente não citou em nenhum momento a questão da temperatura. Lá era somente diferencial de pressão, um fluido deslocando o outro, ou seja, um efeito mecânico, né, de um fluido deslocar o outro e preencher os espaços vazios. Aqui eu tenho esse processo um tanto que químico, né, que eu vou mudar a viscosidade, vou mudar a composição, porque eu vou destilar componentes leves. Então, o processo é um pouco mais elaborado do que o processo anterior. Então, esse é um processo de recuperação melhorada e é classificada dentro da família dos chamados métodos térmicos, tá? Ô, professor, Opa! o gás não resolveria deslocar esse óleo pesado? O gás é uma alternativa, Renata. Boa pergunta, tá? Então, ó, esse óleo aqui, que eu estou recuperando ele com vapor, indicação 1 aqui, indicação A, tá? É com vapor. Agora, a indicação da Renata. Outra indicação, a indicação B aqui, tá? Seria injeção de gás. Sobretudo, injeção de gás miscível. Porque a ideia é que você injete gás, vai precisar de um poço injetor, tá? Injete gás. Aqui você tem o óleo extremamente viscoso. Esse gás injetado, ele vai formar uma frente miscível com alguns componentes do óleo. Ele vai adquirir, ele vai trocar, vai adquirir componentes do óleo, tá? Vai ser um processo de miscibilidade a múltiplos contatos e vai formar uma frente miscível com óleo. Aqui eu formo fluido novo, aqui eu tenho mudança de composição. E a ideia é que, ao injetar um gás miscível, que pode ser um gás hidrocarboneto, pode ser CO2, quando eu falo gás hidrocarboneto, é metano, etano, propano, tá? Ou CO2, ou uma mistura, ou ambos, gás hidrocarboneto com a parcela de CO2. E dependendo da composição do óleo, tem essa característica de sob pressão adequada, né? Que eu tenho pressão e temperatura jogando aqui também, nessa questão de miscibilidade. Eu formo esse fluido novo, esse fluido crítico, então eu recupero uma parcela desse óleo. Novamente, vai ficar um óleo para trás, que é um óleo extremamente pesado, que o gás não consegue se misturar com ele, tá?
Então, o gás, assim, o gás hidrocarboneto, ele vai se misturar ali com os componentes até C30, C20 e pouco. O CO2 ainda consegue roubar mais alguns componentes, ele consegue chegar até C40, ele é um pouco mais efetivo nesse processo de miscibilidade do que o gás hidrocarboneto. Tá? Então, com isso, forma-se um fluido novo, e esse fluido miscível, né, é o fluido que eu vou produzir. Então, aqui, ó, a mudança de composição. Tá? Então, aqui a mudança composicional no processo, tá? Induzida por esse gás a alta pressão que eu injetei. Então, isso aqui foi gerado pelo gás a alta pressão que eu injetei. Logo, isso é classificado também como método de recuperação melhorada também. Só que, diferente do outro, que a temperatura é importante, aqui eu não tive. Esse gás aqui é a temperatura que eu capto lá e injeto. Não tenho que mexer na temperatura dele, eu não tenho que fornecer calor a ele, dar entalpia a ele. Tá? Então, a temperatura aqui não entra no nosso processo. A temperatura aqui é a temperatura do reservatório. Então, não classifico ele como método térmico. Ele vai entrar aqui na classificação como método de recuperação melhorada da família dos métodos miscíveis. Tá bom? Também é uma alternativa para isso. Repara que é uma situação também que injetar água fria não teria grande solução para isso. Tá? Esse tipo de recuperação, métodos térmicos, exemplo, né? A gente faz muito aqui no Brasil, tá? Então, a gente, exemplo aqui, métodos térmicos, a gente tem vários campos aqui no Rio Grande do Norte, tá? Tem Fazenda Belém, Estreito, são campos aí que injetam água, injetam vapor de água, vapor de água, isso. Tem também em Sergipe, tem uma área do campo de Carmópolis, tá? Tem na parte terrestre da Bacia do Espírito Santo, você tem o campo de Fazenda Alegre. São todos campos aí de óleos extremamente viscosos e estreito, para vocês terem ideia, né? Estreito chega a 8.000 centipoase de viscosidade, tá? Carmópolis aqui é menos, Carmópolis são uns 500 centipoase, Fazenda Alegre é um pouco menos, 300 centipoase, tá? Fazenda Belém deve ser 2.000 a 3.000 centipoase. Tá? Então, esses do Rio Grande do Norte são extremamente viscosos. À medida que você vai descendo, né, geograficamente, sentido ao sul, essa viscosidade vai diminuindo aos poucos, tá? Coincidência, tá? Não tem nenhum processo geológico que explique isso não, porque os sistemas petrolíferos são desacoplados, né? São bacias diferentes, né? Aqui é a bacia Potiguar, aqui é a bacia de Sergipe-Alagoas e aqui é bacia do Espírito Santo, tá? Então, são sistemas petrolíferos completamente isolados, diferentes, sem uma gênese comum. Tá? Mas tem essa coincidência, à medida que você vai vindo para o sul, esses óleos viscosos eles tendem a diminuir nesses ambientes terrestres. Tá? Então isso é super famoso. E nesse caso aqui de injeção de gás miscível, né, em ambiente terrestre com óleo muito viscoso, os campos do Canadá, tá? Sobretudo lá da província de Edmonton, tá? Eles injetam muito CO2, então eles têm muita prática aí em injetar CO2 de forma miscível para recuperar, né, petróleo de óleo pesado, tá? Sobretudo no Canadá de óleo pesado. Nos Estados Unidos tem muita injeção de CO2, mas não necessariamente só para óleo pesado, tá? Que a gente pode até colocar aqui também Estados Unidos, mas aqui tem também para óleo black oil, né? E também para óleo pesado. Também injetando CO2, tá? Método térmico também, muito famoso também, são os projetos da Venezuela, já foram mais famosos no passado, né? Tá? Então, a Venezuela tem muito projeto de método térmico, onde tem bastante também. Antigamente tinha mais, mas com a política mais verde aí na Califórnia tinha bonitos projetos de métodos térmicos, mas eu nem sei como anda muito a produção de petróleo no estado da Califórnia em particular, tá?
petróleo hoje nos Estados Unidos é mais forte naqueles estados menos verdes, né? Tipo Texas, Oklahoma, ali perto da Pensilvânia, né? Na província de Marcellus, muito focado lá em shale oil, shale gas. Tá? Mas no passado você tinha Red River, né, na Califórnia, como um campo aí famoso aí de injeção de vapor. Inclusive tem umas fotos da Califórnia antigamente, assim, as praias cheias de unidades de bombeio mecânico, aqueles cavalos de pau, né, que hoje em dia seria impossível, né? Obviamente aquilo tudo já acabou, né? Já limparam, já remodelaram todo o espaço geográfico ali. Tá? A mudança aí a consciência ambiental e no estado que é mais à frente, né? Nos Estados Unidos com relação. E o estado mais rico da Federação Americana, né? Ah, bom, pessoal. E também um estado que diversificou Pessoal, a sua economia, né? Um estado hoje que ele é muito mais voltado para novas tecnologias, né, do que para uma indústria extrativista, né, como a indústria do petróleo. Tá? Já tô viajando, né? Já estou indo para a aula de geopolítica aí, né? Então, diga aí, Renato. no caso do óleo pesado, você foi comparar o vapor de água com, com a viscosidade, assim, Aham. para você fazer a escolha ali, eu não sei, às vezes colocar tal temperatura ou outra. No caso do gás, o que que você compara assim para a escolha do gás? A escolha, aí é a capacidade do gás formar a frente miscível com óleo, entendeu? Então, tipo assim, se o óleo for muito pesado, tá? Ele tem que ser mais miscível. Isso, ele precisa de que haja algum nível de miscibilidade, que essa miscibilidade possa ser alcançado numa condição de pressão que você possa praticar no reservatório, senão não tem efeito nenhum. Você vai injetar gás e aquele gás vai cortar o óleo e vai atingir o poço produtor. Você vai gastar dinheiro. Então, o que que você faz antes? Você capta uma amostra do seu óleo, né, tal como nós estudamos, e faz testes com as composições do gás. Aí você pode manufaturar a composição do gás de acordo com a disponibilidade de gás que você tem. Então, você projeta o gás e testa a miscibilidade em laboratório. Aí você vai para o campo para reproduzir a condição que você chegou ali no laboratório, injetando aquela composição de gás ali. Entendi. Então é Entendeu? mais assim, teste, né? É mais teste, né? Então aí a parte de miscibilidade tem muito teste de laboratório antes. É muito teste para caracterizar a miscibilidade. O vapor é mais operacional mesmo, entendeu? Você tem mais preocupação na questão do vapor, é garantir que o vapor chegue vapor lá no fundo do poço, né? Chegue lá no vapor no reservatório, que não haja muita perda de calor no processo. Então a preocupação é muito mais assim garantir o título do vapor, né, que naquele fluido injetado, para manutenção energética do seu projeto, né? Ou seja, tem uma autofagia que você tem que minimizar, uma autofagia calorífica, né, que você tem que minimizar nesse processo de injeção. Você vai perder calor à medida que o vapor sair do gerador de vapor, ele vai começar a perder calor. Vai perder calor nas linhas, né, que ele vai escoar, nos equipamentos que ele vai atravessar. Quando ele entra no poço injetor, ele vai perder calor para as camadas da adjacência, tá? O ideal é que ele chegue logo no reservatório, mas para isso a natureza tem que contribuir e o reservatório não ser muito profundo. Então, às vezes, você tem reservatórios terrestres, né, com 1.500 metros de profundidade, mas você não injeta vapor, porque você sabe que aquele vapor, até chegar lá embaixo, vai chegar água. Aí você perde calor no processo. Você gastou dinheiro e não está tirando proveito aí da energia térmica que você tinha conferido lá na superfície. Tá bom? Então você vai ficar com injeção de vapor sempre com reservatórios em 500 metros de profundidade, 600 metros, 1.000 metros pode ser entendido aí como um limite aí de injeção. Beleza, Tá bom? entendi. Tá, a Luísa teve que sair, deixar uma mensagem aqui no chat. Então, pessoal, aí ó, esse caso aqui de vapor, né, o método térmico,
E o caso aqui do gás, né, do CO2, é um exemplo de métodos miscíveis. A gente teria ainda os métodos químicos, tá? Então, a gente teria ainda a recuperação melhorada, né? Então, nós vimos que pode ser de origem térmica, pode ser de natureza miscível. Aí nós teríamos ainda os métodos químicos, que também se enquadram nessa categoria, e teríamos também os métodos microbiológicos, tá? O método térmico mais famoso é o vapor. O método miscível é a injeção de gás, tá? O CO2 é muito famoso. Métodos químicos, a injeção de algum aditivo químico no fluido de injeção, que é na água de injeção. Então, você coloca algum aditivo do tipo polímero, por exemplo, para viscosificar a água de injeção. Tá? É uma tecnologia para reservatórios moderadamente viscosos. Tá? Não tem para ganhar, para melhorar um pouco a eficiência de um método de recuperação convencional. E o método microbiológico ele vai emular algum comportamento dos outros métodos, tá? Então aqui é a injeção de bactérias mesmo, bactérias que vão gerar, vão excretar algum bioproduto que vai fazer o papel de um biopolímero, de um biosolvente, tá bom? Para ter algum efeito sobre a recuperação do óleo, tá? Todos esses métodos aqui, eles são chamados também de OR, né? Como eu falei, de Rancid Oil Recovery, ou métodos de recuperação terciária. Bom, essa aqui é a ideia. Tá? Então, em resumo, a gente pode desenhar um grande quadro em que a recuperação de petróleo a gente subdivide em recuperação natural, também chamada de primária, e recuperação complementar, também chamada de recuperação suplementar, tá bom? Sendo que a recuperação complementar suplementar, ela se divide em recuperação secundária ou convencional e recuperação terciária ou melhorada. E dentro da recuperação terciária ou melhorada, nós temos aquelas 4 famílias que a gente citou. Tá? Dentro aqui ainda você pode subdividir em métodos térmicos, métodos miscíveis, métodos químicos e métodos microbiológicos, também chamados de MEOR, Microbial Enhanced Oil Recovery, tá? Essa aqui que é a big picture aí, resumindo a parte de recuperação. Natural primária, complementar suplementar, essa subdividindo-se em secundária e terciária, convencional ou melhorada, sendo que a última, melhorada ou terciária, se subdivide em térmico, miscível, químico e microbiológico. Tá? Repara que a gente está sempre trazendo esses nomes, ó, primária, secundária e terciária, que às vezes induz o aluno a pensar que isso tem um quê cronológico, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam que existe essa sequência de operação, né? Isso é muito comum, às vezes aparece até em tese, tá? Então, geralmente aparece uma figura assim, né? Geralmente é no capítulo de introdução da tese. Tá? Mostra lá um reservatório, aí começa a produzir por recuperação primária,
Aí depois termina a recuperação primária, começa a produzir por recuperação secundária. Aí depois, lá no finalzinho, vem um pouquinho de recuperação terciária. Ou seja, isso aqui dá uma ideia de ordem cronológica. Isso aqui é uma ideia muito antiga de projeto, entendeu? E uma ideia um tanto que acadêmica e didática em excesso. Aqui é o ponto em que o didático atrapalha o entendimento, né? Porque, apesar de a gente usar esses jargões, primária, secundária, energia natural, começa com o que o reservatório pode me dar. Quando o reservatório começar a falhar, começar a esgotar essa energia, eu dou uma bombada nele lá, ele começa a injetar água nele, aí ele começa a dar um ganho da recuperação secundária, e no finalzinho, quando já está muito baixa a recuperação secundária, quando eu já esgotei, trabalhei o máximo possível com a injeção de água, eu vou pensar numa tecnologia especial para tirar um restinho ainda de resquício do reservatório, tá? Na verdade, não tem nada disso, né, pessoal? Então, essa ordem cronológica não é regra, não existe, tá? Então, não coloquem isso nas teses de vocês, tá? Isso aqui não existe em termos de obrigação de você passar por cada um desses estágios, tá? Então não existe, não existe devido a vários motivos, né? Primeiro que não há obrigação de você passar por todas as etapas de recuperação. Quem pode me dar um exemplo aí? Uma situação que mostra que não é obrigação de passar por todas as etapas de recuperação. Exemplo. O exemplo que nós falamos do óleo viscoso, né, em terrestre, já mostra que a energia natural é muito pequena, né? Então, um óleo viscoso, ele praticamente não tem energia natural, tá? Ele é sem energia natural. E muitas vezes, a própria injeção de água é ineficiente. Então, a injeção de água, ineficiente. Qual seria a saída? Já iniciar com recuperação melhorada, que é o método terciário. Tá? Então, aqui fica claro que a questão da cronologia não é uma regra. Num reservatório desse, que você sabe que você não vai produzir, você sabe, tirando uma amostra do óleo, medindo no laboratório a viscosidade, você já vê ali somente com a propriedade do óleo, sem ver rocha, sem fazer modelo, sem nada, você já vê com a característica, com o ensaio, com o resultado que saiu do laboratório, você já sabe que você não vai ter energia natural associada àquele óleo. Aquele óleo tem pouco gás em solução, aquele óleo não se expande, aquele óleo tem uma viscosidade muito elevada, todas as informações que nós exploramos na parte 1 da matéria. Então a gente já sabe que ele não tem energia natural. É um óleo que vai ter dificuldade de ser deslocado por água. Então te resta o quê? Te resta a família dos métodos térmicos, por exemplo, de recuperação melhorada. Te resta injetar um gás miscível, que é da família dos métodos miscíveis de recuperação melhorada. Então, nesse caso, você já inicia a sua produção com o método que é classificado como método terciário. Então, isso já quebra toda a sua questão da ordem cronológica. Tá? Esse é um exemplo, né? A questão do óleo viscoso é um exemplo bem batido aí. Outro exemplo que às vezes não é tão evidente é o exemplo da questão da economia, né? Você aumentar a atratividade do projeto, aumentar a atratividade econômica do projeto. De que forma? Antecipando o óleo, antecipando a produção. Então perceba, ó, olha essa figura aqui. Olha o nível de vazão de óleo. Isso aqui meio que representa bem a realidade, tá? Vamos supor aqui um barril por dia aqui, tá? Olha o nível de vazão de óleo que a injeção, que a recuperação primária pode te dar. Vamos supor, produzindo com recuperação primária, eu chego aqui a um pico
sei lá, de 30 mil barris por dia. Tá? Produzindo com recuperação secundária, eu chego a um pico de 100 mil barris por dia. Tá? Sendo que isso aqui está acontecendo em 5 anos, tá? Vou botar aqui tempo em anos. E isso aqui, esse pico aqui vai acontecer em 20 anos. Por que que eu vou esperar 15 anos? Por que que eu vou esperar 15 anos para alcançar 100 mil barris por dia, se eu posso antecipar a minha injeção de água e trazer essa produção para agora? Tá? Então, ó, se eu sei que o reservatório tem potencial, eu faço meus estudos, eu vejo que o reservatório responderia bem ao método de recuperação secundária, com potencial de recuperar 100 mil barris por dia, e eu estou projetando isso só depois da energia primária, eu estou perdendo dinheiro. Tá? Eu estou deixando de antecipar trazer esse dinheiro para hoje. Muito mais lucrativo é ter o dinheiro hoje em mãos, ajudar no custeio de tudo que foi gasto do sistema produtivo, tá? Antecipando a receita do meu projeto. Então, aqui é o típico cenário em que, se você antecipa a recuperação, a implantação de um método de recuperação, você, na verdade, está antecipando a produção de óleo. Aquele óleo que seria produzido daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, você vai produzi-lo em 5 anos. Tá? Então, você vai esgotar mais rápido a energia do reservatório? Vai. Você vai trabalhar com níveis de produção de água mais elevados? Vai. Vai ter vários efeitos decorrentes disso. Mas eu te garanto que isso vai ser muito mais lucrativo do que você esperar, né, para produzir esse óleo só lá na frente. Tá bom? Então, antecipar óleo com implantação de método de recuperação convencional junto com o início da produção, tá? Então você começa, é o que a gente faz, né? Você começa a produzir e começa a injetar fluido também, tá? Às vezes você produz ali alguns meses, alguns anos, com poucos anos, né? Com energia primária, mas você já prevê que logo vai vir alguma frente de injeção. Você vai prever que você vai ter injeção para suplementar a energia do reservatório, tá bom? Essa aqui é a ideia aqui desse tipo de recuperação que a gente tá falando, tá? Então, a antecipação, ela nos traz esse ganho de recuperação que eu preciso para manter aí a lucratividade do meu projeto elevada, tá bom? Pessoal, dúvidas? Por mim, ok. Tá tranquilo? Tá? Pessoal, vamos fazer um intervalinho então. Então a gente volta em 10 minutinhos e a gente dá continuidade aqui, tá bom? Beleza. Tá ótimo então. 7h25? 7h25. Vou dar aqui. Ok. Tá aqui no chat aqui. Retorno. 19h25. Deixa eu botar para todos. Everyone. Beleza. Então, pessoal, 10 minutinhos aí, tá?
Tá? Estávamos... Cadê o chat? Beleza. Estávamos aqui, né, falando sobre a introdução às recuperações, discutindo aí a questão da, não necessariamente eles serem obrigatoriamente cronológico em relação ao outro, né? Dando continuidade, a gente então agora começa a detalhar os métodos de recuperação e a gente começa a quantificar, na verdade, eu vou introduzir os métodos de recuperação natural, né, os mecanismos naturais de recuperação. E eu vou introduzir os mecanismos naturais de recuperação e na próxima aula é prova, mas na seguinte, né, próxima aula dia 4, né, no dia 11, a gente começa a quantificar, né, os mecanismos de produção. Então, mecanismos naturais de produção. Então, a gente começa pela recuperação primária ou natural, tá? E começa a estudar os mecanismos naturais de produção para depois quantificar, tá? Lembrando que é aquele que vem com energia natural, os mecanismos naturais, eles vão atuar de acordo com o tipo de reservatório. Se o reservatório for de óleo, você tem um conjunto de mecanismos que podem atuar. Se o reservatório for de gás, os mecanismos são outros que vão atuar, mas em geral os mecanismos se baseiam em duas máximas, né? A máxima da descompressão e a máxima do deslocamento. Tá? Então, a descompressão é fruto de uma expansão, tá? Então, você vai ter vai ser uma resposta a uma queda de pressão, tá? Na verdade, eu vou escrever isso de outra forma. Vou escrever assim. Os mecanismos, eles são motivados pelo diferencial de pressão. Então, a pressão vai sempre sair de uma pressão inicial para uma pressão P, tá? Onde essa pressão atual vai ser menor que a pressão inicial, porque eu estou no mecanismo natural, tá? Se eu estou operando sobre o mecanismo natural, eu não estou tendo reposição de pressão. Então, eu estou operando numa filosofia de depressão, tá? Então, eu estou depletando o meu reservatório. Essa depressão vai fazer com que qualquer pressão diferente da pressão inicial seja menor que a pressão inicial, tá? Então, P é sempre menor que PI. Então, ΔP é sempre positivo, porque o PI, ele é sempre fixo no PI, tá? F4 aí no PI. Então, a queda de pressão, ela vai provocar a descompressão dos fluidos. Vai provocar a descompressão dos fluidos. Essa descompressão dos fluidos vai fazer com que haja expansão dos fluidos, tá? Então, os fluidos que antes estavam confinados, né, uma determinada pressão inicial, quando você oferece a ele uma pressão menor, ele se expande, tá? Então, essa resposta de expansão é a resposta imediata ali do efeito de compressibilidade das fases à pressão P menor que lhe foi oferecida, tá? O fluido expande, mas e o meio poroso? Como que ele responde? Ele responde com uma contração. Então, além da expansão do fluido, você vai ter a contração do volume poroso. Até discutimos isso num exercício na semana passada, né? Que como o que está sustentando o meio poroso, né? O volume do meio poroso é o fluido que está lá contido. Quando você retira esse fluido e sem diminuir o peso das camadas de rocha que estão sobre o reservatório, a tendência é que o meio poroso contraia, tá? Porque ele perde um agente que estava ali ajudando a sustentar a camada de rocha que está sobre o reservatório e continua sobre o reservatório. Então, você tem expansão das fases, contração do volume poroso, tá? E você pode ter o deslocamento de fases. Então, pode ter o deslocamento de fases para o interior da zona de interesse, no interior da zona de óleo. Então, tudo isso aqui, a expansão do fluido, a contração do volume poroso, o deslocamento de fase, todos vão significar a mesma coisa, produção. Tá? Então, o mecanismo
básico aqui dos mecanismos naturais são baseados no ΔP, na queda de pressão, dado que você está operando sob depressão. Essa queda de pressão vai provocar uma descompressão em cadeia, que vai fazer com que os fluidos conatos se expandam, que o meio poroso se contrai e que possa haver deslocamento de fluidos para a zona de óleo, para a zona de interesse, deslocamento de fases. Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente exemplificar, para a zona de interesse. Tá? Tudo vai ajudar e vai atuar no sentido da produção. Essa aqui é a ideia. Tá? Tudo vai atuar no sentido da produção. Esse mecanismo básico vai atuar em todos os tipos de mecanismo. Tá? Os mecanismos são... podemos classificar os mecanismos da seguinte forma, né? Vamos pegar pelo tipo de reservatórios. Reservatórios de óleo. Quais são os mecanismos que acontecem no reservatório de óleo? O mecanismo do gás em solução. Vou colocar assim, mecanismos. Mecanismo de gás em solução. Tá? O mecanismo de gás em solução, também chamado de mecanismo volumétrico. Ele é basicamente devido à expansão. Tá? O que vai ter aqui? Expansão do óleo, que é uma resposta ao gás que está em solução dele, mais contração do volume poroso. Então, a pressão cai, em resposta à menor pressão, o óleo se expande, o meio poroso contrai, e isso gera produção. Tá? Então, isso aqui é sinônimo de produção. Isso gera produção. Esse é o mecanismo de gás em solução, que opera nos reservatórios de óleo. Tem também o mecanismo de influxo de água, que aqui é o mecanismo que vai operar em reservatórios de óleo que tem uma grande zona de água conectada a ele. Tá? Aí que o mecanismo principal é o seguinte, a pressão cai na zona de óleo, com a extração do óleo, essa queda de pressão se propaga até o contato água-óleo, né? A água se expande em resposta a essa menor pressão que lhe é oferecida, tá? E invade a zona de óleo, ou seja, aqui é que você tem um deslocamento, tá? Sabe esse deslocamento que eu falei aqui em cima? Das fases para a zona de interesse? Então, aqui ó, você tem ó, o deslocamento da água do aquífero, né? Da água do aquífero para onde? Para a zona de óleo. Então, a água acaba exercendo o papel que a injeção de água vai exercer lá na recuperação suplementar. Só que aqui de graça, né? Lá, a água que você injeta lá na recuperação suplementar, você tem que perfurar poço, captar água, prover todo o sistema de injeção até o reservatório. Aqui não, aqui já existe conectado naturalmente na jazida da zona de óleo, na jazida de petróleo, já existe uma zona de água. Então, essa água, naturalmente, ela se desloca para o interior da zona de óleo à medida que a pressão da zona de óleo vai caindo com a produção. Lembra que sempre a queda de pressão está ocorrendo, tá? Lembra que sempre a gente está operando sob depressão. Como a pressão está sempre caindo na zona de óleo, a água vai atrás, vai se expandindo, vai respondendo a essa queda de pressão que é difundida até o contato água-óleo. A água que entra ali ajuda a deslocar óleo. Então, por isso que o deslocamento de uma fase também vai no sentido da produção. Tá bom? Então, isso aqui ocorre em reservatórios de óleo que tem grandes aquíferos conectados a ele, que às vezes é de comum ocorrência na natureza. Tá? Outro tipo de mecanismo que pode ocorrer é o mecanismo chamado da capa de gás. O mecanismo da capa de gás vai ocorrer nos reservatórios de duas fases, aqueles reservatórios de óleo com capa de gás. Óleo com capa. O que vai ocorrer aqui também é deslocamento. Aqui é o deslocamento do gás para a zona de óleo, gerando o quê? Produção. Tá? Então, ó, à medida que a pressão cai na zona de óleo, porque eu estou drenando na zona de óleo, a água, a pressão, o gás, desculpa, né, em resposta àquela menor pressão, ele se expande. Então, a capa de gás que existe sobre a zona de óleo,
ela faz como uma espécie de mola, né? Ela se expande, como uma mola se expande quando é aliviada a carga sobre ela, e ajuda, então, a pressionar o óleo, a espremer o óleo para que o óleo seja produzido. Ou seja, é um deslocamento de gás para a zona de óleo que ajuda na produção de óleo, tá? Eu posso ter também o que eu chamo de mecanismo combinado. Então, aqui seria o quê? Seria um reservatório de óleo com capa e aquífero. Então, aqui nesse caso, eu tenho deslocamento nos dois sentidos. Eu tenho deslocamento da capa para a zona de óleo e do aquífero para a zona de óleo. Então, o mecanismo principal aqui é o deslocamento, tá? De quem? De água do aquífero de água e gás para a zona de óleo, gerando novamente produção, tá? Esse é o mecanismo aí que vai acontecer nos reservatórios de óleo. Então, reservatório de óleo, ó, esses são os mecanismos principais, gás em solução, esse é o mecanismo mais pobre, tá? O mecanismo quando não existem grandes massas, né? Nesse mecanismo de gás em solução não tem nenhum deslocamento de fluido para a zona de óleo. A zona de óleo se sustenta por si só, com a sua própria expansão, tá? Já o influxo de água e a capa de gás e o combinado já são mecanismos mais eficientes, porque eles usam essa energia natural que existe, né? Desde que, obviamente, você não produza a capa de gás, você preserve essa capa no reservatório, ajudando essa energia, a energia da expansão dela na produção do óleo, tá? Então, os mecanismos baseados em deslocamentos, eles tendem a ser mais eficientes, ou seja, eles tendem a gerar maiores recuperações, seja o de influxo de água, seja o de capa de gás, ou seja, o mecanismo combinado, tá? Todos operando nos reservatórios de óleo, né? Reservatórios de óleo aqui. Lembrando que em paralelo aqui a todos esses, a gente sempre vai ter, tá? Correndo em paralelo aqui, ó, sempre vai existir. Sempre vai existir dois mecanismos ou submecanismos, como alguns gostam de chamar, alguns autores gostam de chamar. Sempre vai existir o quê? Sempre vai existir a contração do volume poroso, porque a pressão cai, tá? Contração do volume poroso, por conta da queda de pressão. Então a pressão cai, quando a pressão interna cai, o volume poroso sempre vai contrair um pouquinho. Se o volume poroso contrai, é aquela esponja que você está apertando, né? Quanto mais você aperta a esponja, mais a água sai da esponja. Então, quanto mais contrai o volume poroso, mais o óleo sai, tá? Então, é um mecanismo que sempre vai agregar ali para a produção. E outra coisa que sempre vai existir é a segregação gravitacional. Lembra que a gente tá lidando ali com fluidos com diferença de massa específica, de forma que se você produzir esses reservatórios a vazões baixas, a vazões controladas, esses fluidos tendem a se segregar, o gás ficar no topo, a água ficar na base, e você poder retardar a chegada do gás a um caioneado, a chegada da água no caioneado. Então, acaba sendo um mecanismo de gerenciamento e que pode ser vantajoso para a produção de algum desses reservatórios. Tá? Esse é o mecanismo de segregação gravitacional. Mas são mecanismos menores, assim, eles estão assim em paralelo, né? Eles correm, sempre vão correr aí e vão estar suportando os mecanismos principais, que seriam esses quatro aqui, tá? Para o reservatório de gás, aí não faz sentido falar em capa de gás para reservatório de gás, e muito menos mecanismo combinado, e muito menos gás em solução, tá? Então, reservatório de gás, a gente fala em dois mecanismos naturais, tá? Reservatório de gás é o mecanismo volumétrico, que é depressão, que é o mais comum, tá? Produzir gás é produzir por depressão, ou seja, você depleta, deixa a pressão cair e aproveita a variação do volume de gás que é criado, a expansão do gás, isso é o gás produzido,
Tá? Então, o poder de expansão do gás é muito grande, né? Então, a estratégia de recuperação para reservatórios de gás é baixar a pressão, é o que a gente chama de blow-down. Tá? Então, produzir reservatório de gás é permitir chegar a uma pressão de reservatório baixa, suficiente para garantir ainda o poder de compressão e exportação desse gás, mas poder aproveitar ao máximo, né? Que quanto mais você baixa a pressão, mais volume expandido é gerado, né? E aí você consegue produzir mais esse reservatório. Então, esse é o mecanismo principal, o mecanismo de depressão, reservatório de gás, é o principal, tá? É o mais comum. Tá? Em alguns reservatórios de gás conectados com zona de água, você pode ter um influxo de água de aquífero. Tá? Aí esse deslocamento, o gás não precisa de um agente deslocando a ele. Né? Acaba não ocorrendo o deslocamento, porque o gás é tão móvel, né? Ele é tão fluido, a baixa viscosidade dele é sempre não molhante, como nós falamos. Então, o gás não precisa de alguém empurrando ele, tá? Igual o óleo. O óleo tem viscosidade maior, né? Ele pode ter uma molhabilidade mista ali. Então, ter um agente que desloque o óleo é vantajoso para fins de recuperação. Já o gás não, o gás ele se move por si só, né? Ele tem acesso aos caioneados, aos centros capilares de maior diâmetro, ele tem baixa viscosidade, muito mais baixa que a água. Então acontece que você ter um fluido se deslocando para a zona de gás pode atingir o poço injetor, e lembra que o gás vai ser sempre não molhante, a água vai ser molhante, ou seja, essa água vai embeber o poço injetor ali e vai acabar inibindo a produção do gás. Você pode gerar produção de água, né, encharcando a sua região de água em detrimento do óleo. Então, o influxo de água aqui, ele atrapalha mais por conta da irrupção de água no poço produtor, tá? Então, a produção de água. E também porque ele inibe, né? Ele inibe a queda de pressão. Então, reparem, né? O influxo de água gera a produção de água, que inibe a produção de gás, a vazão de gás. E outra coisa, ele mantém a pressão alta. Mantém a pressão alta, mais alta, né? A pressão cai, mas cai menos. Que vai inibir o quê? Inibe a expansão, inibe o blowdown, tá? Inibe a expansão do gás. Então, o influxo de água é diferente do reservatório de óleo. No reservatório de gás, em geral, ele atrapalha mais do que ajuda, tá? Em geral, ele atrapalha mais do que ajuda. Então, acaba sendo, por isso que eu disse que acaba sendo o mecanismo principal, é o mecanismo volumétrico. Mas muitas vezes você tem um influxo de água ali, ele vai exercer um papel. Aqui, no caso, nem sempre ele é igual à produção. Aqui pode atrapalhar a produção. Então, como que eu vou simbolizar isso aqui? Aqui pode ser menos produção, tá? Só para salientar que é mais produção, aqui pode ser menos, porque a água embebe ali, se encharca de água a região do poço, atrapalha a chegada do gás, porque a região é molhável à água, e você mantém a pressão mais elevada e que acaba inibindo ali a expansão do gás, tá? Então, produção de água aqui por embebição, né? Embebição, molhabilidade à água, tá? Então, para injeção de gás acaba sendo mais eficiente aqui o reservatório, o mecanismo volumétrico, tá? Todos aqui são mecanismos naturais. Tudo aqui é o que a natureza me deu, é produzindo com a energia que a natureza me deu. A gente depois vai poder complementar esses mecanismos com métodos suplementares, tá? Mas por enquanto eu vou olhar somente aí o que a natureza deu para a gente, tá? Vou fazer somente algumas observações aqui, só para detalhar. A primeira observação que eu vou fazer é em relação aos reservatórios de óleo. O mecanismo de gás em solução.
Tá? Lembra que, aqui no caso, né, esse mecanismo de gás de dissolução, o reservatório, inicialmente, ele vai ser um reservatório subsaturado. Tá? Ou seja, a pressão inicial do reservatório é maior que a pressão de bolha do óleo. Então, quantas fases eu tenho no meu poroso, inicialmente? Até a pressão de bolha. Quantas fases eu tenho no meu poroso de hidrocarboneto? Só uma. Só uma, o óleo, né? Tá? Então, ó, abaixo do meu poroso, só óleo. Só tem óleo, tá? Então, o que vai acontecer? A pressão vai cair, o óleo vai expandir, né? Isso aqui vai ser o que eu produzo de óleo, tá? Resultado da expansão, tá? A queda de pressão provocando expansão. Abaixo da pressão de bolha, o que eu tenho? O que eu começo a ter no meu poroso? Formação de gás. Isso. Então, eu passo a ter óleo e passo a ter o gás que saiu de solução. Quando eu tenho o gás que saiu de solução, isso melhora ou piora em relação à produção que eu tinha antes da pressão de bolha? Melhora ou piora em relação ao que eu tinha antes? Quando eu passo a ter gás livre no reservatório. O que vocês acham? Que ajuda na produção? O gás livre no reservatório, ele melhora ou piora a produção em relação ao que eu tinha acima da pressão de bolha quando não existia gás livre? O que vocês acham? A presença Eu de acho gás que livre. melhora, não? Facilita no... Tranquilo, tranquilo. Ó. A princípio, todo mundo pensaria nessa linha mesmo, Iago. Mas assim, lembra o negócio, né? Eu tenho lá meus poros, né? Eu tinha aqui, ó, nos meus poros, eu tinha só óleo viajando. Agora eu tenho óleo e tenho gás. Tá? E à medida que quanto mais a pressão cai, ou seja, quanto maior é o ΔP, mais gás é formado, porque sai mais gás em solução. Aí lembra o seguinte, ó, lembra do que nós definimos de permeabilidade relativa, como função de saturação de gás. Vamos pegar aqui a permeabilidade relativa do sistema óleo-gás. Tá? À medida que a permeabilidade, a saturação do gás aumenta, a permeabilidade relativa do gás aumenta. Se a permeabilidade do gás aumenta e o poro é único, o que tem que acontecer com a permeabilidade relativa do óleo? Tem que diminuir. Tá? Esse é o comportamento que a gente viu. Tá? Então, ó, a pressão cai, aumenta o ΔP, a saturação de gás aumenta, e aumento da saturação de gás traz o quê? Aumento da permeabilidade relativa do gás e, consequentemente, redução da permeabilidade relativa do óleo. Tá? Aí a gente... Eu achava que essas moléculas de gás ajudariam no deslocamento do óleo, né? Que nem um... Elas são dispersas, né? Elas vão fluir preferencialmente, né? Elas não vão se Aí faz misturar com sentido. óleo, né? Uhum. A pressão está caindo. Tá? Aí é só lembrar da equação de Darcy, ó, que aí você tem ó, vazão de óleo, né? MiO/BO, A ΔP sobre L, e vazão de gás, Kg, MgBg, A ΔP sobre L. Ó. Olha, aqui nós falamos aqui, ó, KRG aumenta, KRO diminui. O que é KO e o que é KG? Lembrem-se lá, KO é KRO vezes absoluta, e Kg é KRG vezes absoluta. Então, ó, se o KO diminui, a vazão de óleo diminui. Se Kg aumenta, a vazão de gás aumenta.
tá? Então, ó, você ter gás livre, você piora a condição de escoamento para o óleo, tá? E favorece o escoamento da fase gás, que é a fase mais móvel, né? Então, ela ganha mais predominância ali no escoamento, nesse escoamento bifásico, né? Então, você passa a ter um escoamento bifásico aqui no meio poroso, né, de óleo de gás, onde o gás vai garantir cada vez mais mobilidade. E a gente pode medir isso através do RGO. O RGO é essa, aqui é tudo em condição estándar, tá? Estou dividindo pelos fatores de volume de formação. O RGO é vazão de gás sobre vazão de óleo, tá? Então, se eu substituir aqui, ó, vai ficar Kg MgBg dividido por MiO BO KO, tá? Ou, como K se cancela, KRO, KRG. Então, ó, isso aqui varia, o Mi e o B variam com a pressão, mas o produto deles varia pouco com a pressão, tá? Então, o produto deles pode ser considerado constante com a pressão. Pegaram, né? Então, o que define mesmo a variação aqui do RGO com o tempo é a variação de KRG sobre KRO, que nós vimos, ó, que o KRG vai aumentar e o KRO vai diminuir. Então, a gente espera ao longo do tempo que a RGO aumente à medida que a pressão caia abaixo da pressão de saturação, tá? Então, a gente espera isso aqui, esse comportamento de aumento de RGO, representando esse escoamento preferencial do gás em relação ao óleo, à medida que mais gás vai se formando quando a pressão do reservatório já está abaixo da pressão de saturação, tá? Essa aqui acaba sendo a representação. Se a gente fizer, por exemplo, um gráfico, onde a gente representa o RGO ao longo do tempo, tá? Nos tempos iniciais, quando a pressão ainda está acima da pressão de saturação, vamos fazer aqui um tempo aqui asterisco, onde de 0 a esse tempo aqui asterisco, o reservatório está subsaturado. Qual o valor do RGO? Lembrando que RGO é vazão de gás ou vazão de óleo em condição de superfície. No momento subsaturado, qual o valor do RGO? 0. 0. Todos concordam que é 0? Por que é 0, Renato? Porque você não tem gás, você vai estar dividindo por nada. Isso, não tenho gás no reservatório, mas a RGO está medido na superfície. Na superfície eu tenho gás? É porque você vai transformar para condição estante, né? Isso. Aí o gás vai considerar Tá. esse óleo ali já está sem o gás na superfície, o gás já se dissociou do óleo, né? Então, essa é a pegadinha. Seria 0 se eu medisse em condição de reservatório, mas como eu meço em condição de superfície, durante o escoamento, até chegar na superfície, o gás se desprendeu do óleo. Então, não é 0. Tá? É igual a que valor, o RGO? Nesse trecho aqui, ó. Eu vou dizer para vocês, é um valor constante. Isso aqui é uma reta, tá? É constante. Lembra sempre que RGO é o quê? Vazão de gás, só vou explicitar aqui que é condição estándar sobre vazão de óleo estándar. Na condição, nesse trecho aqui subsaturado, a vazão de gás vem da onde? Esse gás aqui, ele vem de onde? Onde que ele é gerado? Ele vem do óleo, né? E como que eu transformo, como que eu calculo vazão de gás a partir de vazão de óleo? A gente já fez um exemplo assim. Qual a propriedade de fluido que transforma, se a fonte do gás é o gás dissolvido no óleo, qual a propriedade do fluido que traduz isso? Essa é a pergunta.
Não? A propriedade do fluido que traduz a quantidade que transforma, né, a quantidade de gás que vai dissolvido no óleo é a razão de solubilidade. Tá? Acima da PSAT, que é o que a gente está trabalhando aqui, no trecho subsaturado, qual o comportamento da razão de solubilidade? Ela cresce, ela diminui, ela é constante? Um trecho subsaturado. Eu acho que eu não entendi muito bem o que você está querendo dizer. É nessa parte, abaixo da pressão Acima, de bolha. acima. Estou subsaturado. Esse trecho Aham. aqui, onde a pressão está acima da pressão de bolha. Só tenho óleo no reservatório, só que na superfície eu já tenho gás, eu tenho o gás, que é o gás que vai sair de solução do óleo. Que, em média, essa quantidade de gás formado a partir da solução do óleo é uma propriedade fluido que a gente definiu como a razão de solubilidade. Aí eu perguntei, nesse trecho subsaturado, qual o comportamento da razão de solubilidade? Ela cresce. Não, ela é constante. Ai, meu Deus. Olha só, vou ter que relembrar. Lembra aqui, ó, da pressão inicial até a pressão de bolha, a razão de solubilidade é constante. A partir da pressão de bolha, ela tem inflexão, onde ela cai até o valor zero. Tá? Nesse trecho aqui, ela é constante, igual ao que a gente chama de razão de solubilidade inicial. Tá? Então, ó, nesse trecho aqui que é subsaturado e que o gás produzido é o gás que vai em solução do óleo, esse gás aqui nada mais é do que o RSI vezes o QO, que dividido pelo QO faz com que a RGO subsaturada seja a própria razão de solubilidade do óleo. Tá? Então, esse valor constante aqui é a própria RSI. Isso até o tempo correspondente a partir do qual a pressão começa a cair abaixo da pressão de saturação. Caiu abaixo da saturação, o que acontece com a RGO? E aí, caiu Ele abaixo da... diminui. Diminui por quê? Porque a razão de solubilidade vai diminuir. Isso, a razão de solubilidade vai diminuir, então o que vai em solução no óleo é menos gás do que antes. Perfeito? Aham. No entanto, nós falamos isso aqui, ó, que quando cai abaixo da pressão de saturação, a mobilidade do gás cresce muito, a do óleo diminui, e a RGO aumenta. Nós falamos isso, ninguém contestou. Então, por que que diminui? Falei tudo errado. Não, você está certa mesmo, ele diminui, só que ele não diminui para sempre. Ele diminui um instantezinho e depois, ó, pelo que a gente falou, ele vai aumentar. Você está certo. Aqui, ó, quando ele aumenta aqui, é por conta daquilo que nós falamos. QG aumenta, QO diminui, tudo atuando no sentido de aumentar a RGO, tá? Atinge o valor máximo, tá? Depois ele começa a cair. Aí essa queda aqui é porque a pressão já está muito baixa, está muito depletada e praticamente não tem gás, né? E o gás está se esgotando também. Agora a dúvida que fica é, por que que ele cai aqui? Aí a Renata falou, porque o que vai em solução no óleo é menor do que ia antes. Mas essa diferença está ficando onde? Por que está indo menos gás em solução no óleo? Ó, quando a gente olha essa curva aqui, ó, antes ia esse valor aqui, agora vamos supor uma pressão aqui, está indo esse valor aqui. Esse aqui é o RSI, agora está indo um RS asterisco aqui. Tá? Essa diferença aqui, de fato, é a diferença que não está indo em solução do óleo. Então, está ficando onde? Está indo para onde esse gás? Essa diferença.
Tá ficando, só pode ficar em algum lugar, pessoal. Essa diferença aqui está ficando no reservatório, tá? Então, o RGO cai aqui por conta do gás que está trapeado no reservatório. Tá? É aquele gás que forma o que a gente chamou na última aula de saturação crítica de gás. É o gás disperso. É o gás que está disperso no meio poroso e não consegue fluir. Então, essa diferença aqui entre o RSI e o RS numa pressão abaixo da PSAT, que faz com que esse gás fique no reservatório, o óleo que vai escoar, que vai ser produzido, vai com RS menor, portanto, o RGO é menor, só que atingido uma quantidade mínima de gás, esse gás ele já coalesce, já forma uma fase contínua, e aí entra no que nós falamos. A permeabilidade do gás aumenta muito, a do óleo diminui, consequentemente a RGO tem esse aumento intenso aí que nós destacamos ali. Tá bom? Então, essas são aí as três observações em relação ao comportamento de gás na solução. A gente sabe que isso vai acontecer, a gente sabe que a gente vai produzir muito gás à medida que a pressão cai abaixo da PSAT. É bom que produza muito gás? O que vocês acham do ponto de vista de recuperação, de eficiência da recuperação desse reservatório? É bom que produz muito gás? É bom que eu deixe isso acontecer? Não, Não, porque né? você está recuperando menos óleo. Isso aqui está indo contra o nosso objetivo, que se é um reservatório de óleo, o meu objetivo é monetizar e ganhar dinheiro com a monetização do óleo, da fase óleo, é maximizar a fase óleo. E aqui eu estou maximizando a fase gás, tá? Qual seria, então, uma estratégia para evitar que isso aconteça? Para evitar que isso aconteça, eu teria que trabalhar aqui, né? Aqui seria o meu objetivo de trabalho. Para evitar que haja aumento de gás, eu teria que trabalhar com a pressão entre a pressão inicial e a pressão de bolha, ou seja, ali no meu intervalo subsaturado. Tá? Para isso, muitas vezes eu tenho que garantir que eu tenho que empregar um método de recuperação convencional. Por exemplo, injeção de água. Aí eu saio aí da rubrica dos métodos de recuperação primária. Tá? Eu vou para os métodos de recuperação convencional. Tá? Então, perceba, eu sei que isso vai acontecer. Eu sei que se eu produzir continuamente, depletar, o gás vai aumentar e eu vou estourar a minha RGO. Vou deixar que isso aconteça? Não, eu já concebo o meu projeto aprovando o método de recuperação secundária, porque eu sei que o meu reservatório não tem nenhum deslocamento de massa, como influxo de água ou capa de gás, que vai garantir que a pressão fique elevada por mais tempo. Só me resta, então, operar com o método de recuperação convencional para ajudar na manutenção de pressão, garantindo que o gás não saia de solução no interior da rocha, no interior do meio poroso. Tá? Que o gás vai sair de solução, isso não tem como proibir, né? Isso aí vai acontecer. O que eu quero é que ele não saia de solução no meio poroso. Eu quero que no meio poroso só haja óleo escoando. Tá? No caso, se eu injetar água, vai ter óleo e água escoando pelos poros. Essa que é a ideia aí. Tá bem? Então, aqui seria um método direto, requer logo o método de recuperação secundária aí convencional. Já os métodos baseados em deslocamento, né, como eu tenho métodos, por exemplo, o método de capa de Ô, gás. professor, Opa, diga aí. a realidade, o que que acontece? Quase nunca fica só na fase de subsaturação. Não, na realidade, a gente busca operar em subsaturação. A gente projeta para operar subsaturado, evitar que caia abaixo da PSAT. A gente não deixa. Então, tipo, mas tá, você teve, sei lá, você tá medindo lá e atingiu uma pressão menor. Uhum. Você para de produzir, continua produzindo, injeta mais. Então, aí eu injeto mais, eu
eu posso, se eu tiver algum problema de injeção, eu posso reduzir um pouco a minha produção, aí eu posso gerenciar a minha produção de acordo com a minha capacidade de reposição de água do sistema. Mas a ideia é que eu Entendi. já tenho meu sistema de injeção entrando junto ou um pouquinho atrasado em relação ao meu sistema de produção. Entendeu? Para não Beleza. correr esse risco aqui de cair abaixo da pressão de saturação. Ok. Tá bom? Se eu tiver, por exemplo, assim, um mecanismo como de influxo de água, o mecanismo de influxo de água que nós falamos, né? Aí ele já tem um deslocamento, né? Ele já tem um deslocamento da água do aquífero, natural, né? Naturalmente. Então, ele ajuda a manter a pressão acima da pressão de bolha. Então, ele naturalmente, você tem um mecanismo natural que te ajuda a manter acima da pressão de bolha. Então, ele você poderia produzir somente com energia primária, alguns casos, né, de produz somente com energia primária, ou complementado, né? Às vezes você pode complementar com injeção de água para reforçar a ação do aquífero, tá? Aqui mais no sentido de antecipar aquela ideia lá de antecipar vazão de óleo, tá? Mas os mecanismos de influxo, eles são muito eficientes para manutenção de pressão, tá? A pressão cai, mas cai menos do que o mecanismo de gás em solução, tá? E o mecanismo de capa de gás, ele já é com duas, ele já tem duas fases no meu poroso, né? Então ele já tem lá uma região de gás em contato com a região de óleo. Aí a ideia é que eu produza a zona de óleo, tá? Eu vou evitar ao máximo produzir esse gás. Mas com o tempo vai passando, ó, esse gás ele vai rebaixando, porque ele vai se expandindo. Aí vai chegar um momento que ele vai começar a se aproximar dos canhoneados, ó. Aí pode chegar lá e formar um cone em relação aos canhoneados, tá? Aí eu vou, estou monitorando, né? Eu estou monitorando a minha famosa curva de RGO lá, que nós já definimos ao longo do tempo. Nesse reservatório, ela sempre vai crescer. Quando ela der um pico assim alto, fora do padrão, é porque canalizou em relação a um canhoneado aqui. Aí eu posso fechar esse canhoneado, eu posso fazer o fechamento remoto, se eu tiver uma completação inteligente, eu posso fazer um fechamento com sonda, se eu tiver ali uma seletividade mecânica, tá? Então eu faço fechar, ou se tiver em terra, eu faço um squeeze de cimento. Eu vou lá e cimento aquele intervalo e prossigo a operação com os canhoneados mais da base. Com isso, a RGO cai, até que vai chegar no outro, faço uma intervenção e vou sempre trabalhando, gerenciando, tá? Essas quedas aqui é porque eu acionei uma completação inteligente, eu fechei, eu cimentei, né? Algum canhoneado. Então, isso eu estou gerenciando ali os meus poços de acordo com a instrumentação que eu tenho disponível. Tá? Os poços mais modernos aí, eu tenho completações inteligentes, geralmente os poços que a gente tem aí, tem completações de até 3 zonas, né? Então tem um intervalo, aqui seria o topo do reservatório, que seria a base. Aí eu tenho 3 zonas de completação, né? Eu tenho uma completação inteligente aqui, aqui, 1, 2 e 3. Aí se o gás bate aqui, eu fecho esse intervalo aqui, ó, e fico produzindo só com os da base, tá? E eu vou gerenciando de acordo. Se for um caso de água, é o contrário. A água vai de baixo para cima, e a água vai bater no intervalo de baixo. Aí o fecho de baixo eu prossigo com os de cima. Aí eu vou gerenciando o reservatório de acordo com a instrumentação que eu tenho disponível, retardando ao máximo produzir as fases que eu não quero. Eu quero produzir óleo. Então eu tenho que combater quem? A produção de gás e a produção de água. Lembrando que esse gás aqui da capa, ele tem ainda o efeito de funcionar como uma mola, né? Ele é a energia do meu mecanismo. Se eu produzir esse gás, eu perco a energia natural do meu mecanismo. Então, para preservar essa energia, é necessário que o gás permaneça ao máximo e eu retarde ao máximo a produção desse gás. Então, essa aqui é a ideia aí dos mecanismos primários de produção. Tá bem?
Dúvidas, pessoal? Não? Eu vou parar por aqui, tá? Hoje foi uma aula mais conceitual mesmo, para apresentar aí a ideia, antes de partir para as equações, tá? Porque agora a gente entra na parte mais de quantificação desses mecanismos, de balanço de materiais, balanço de massa, aí entra na parte mais de equacionamento. Mas antes disso, eu queria fazer essa aula mais expositiva e um pouco mais leve, né? Pré-prova. E semana que vem a gente faz a prova e a gente se encontra aqui no horário da aula para fazer a aplicação da prova, tá bom? Aí eu vou falar lá direitinho como vai ser e vocês vão ter o tempo da aula aí para fazer a resolução da prova, tá bem? Dúvidas? Não, tranquilo. Tranquilo? Vou fechar aqui a gravação.